Bom dia, hoje vamos meditar no versículo 8 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. A palavra de Deus aqui diz o seguinte: E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Ontem vimos que a pedra da qual Pedro fala é Jesus, que de um lado é precioso para aqueles que creem e do outro é uma pedra rejeitada por aqueles que não creem. Pois bem, aqui no versículo de hoje, Pedro diz que para aqueles que rejeitam, esta pedra tornou-se pedra de tropeço e de ofensa. De fato, as pessoas que não creem se tornam inimigas do Evangelho, se tornam inimigas de Cristo. Consequentemente, elas tropeçam e caem. É interessante notar que no final do versículo, Pedro diz que estas pessoas que tropeçam na palavra foram postas para isto. É preciso que a gente entenda bem o que a palavra de Deus quer dizer aqui. Em primeiro lugar, não se trata de um destino definitivo e independente da vontade humana, como algumas pessoas pensam. Deus determinou que algumas pessoas vão ser salvas e que outras vão ser condenadas. Não, Deus não faz isso. O que nós entendemos aqui na palavra do Senhor, com base na explicação geral das Escrituras, é que como essas pessoas tropeçaram na palavra, ou seja, elas rejeitaram a Jesus, então o que é que acontece? Deus determinou, e isso é verdade, que aquelas pessoas que rejeitam a Cristo, elas serão condenadas. Ora, se o Senhor determinou que aqueles que creem em Cristo são salvos, então também ele determinou que quem não crer nele será condenado. Logo, não se trata de uma determinação fora da vontade humana, independente, não. Se o ser humano acreditar em Cristo, arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para Deus, ele se enquadra naqueles que creem e, portanto, Deus determina que aqueles que creem sejam salvos. Por outro lado, se esse pecador continua renitente, desobediente, inimigo do Evangelho, Deus determinou que ele seja condenado. Então, é algo que a gente precisa refletir, porque aqui não está sendo eliminado a vontade humana, né? Mas está sendo dito aqui que, conforme a vontade do ser humano, ele irá obter em Cristo a salvação ou vai tropeçar em Cristo e ser condenado. Que possamos orar para que o Senhor abra o entendimento daqueles que ainda estão tropeçando na palavra, para que se voltem para Deus a tempo de poder se arrepender, crer em Jesus e ser salvo. Desejo a todos um bom dia, que Deus abençoe.